Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Vamos orar ao Senhor? Abre em Daniel capítulo 8. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus, amém. Venha, Senhor Jesus, acampar teus anjos e venha ministrar, venha ter liberdade, Espírito Santo de Deus. Tem por título a visão de Daniel, do carneiro e do bode do tempo da visão. O terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me a mim, Daniel, uma visão, depois daquele que me tinha aparecido antes. E vi nesta visão, e quando a vi, eu estava na cidade de Suzã, que é a capital do reino, na província de Elão. Vi, pois, na visão, estando eu junto ao rio Ulaí, e levantei meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro, ao qual 2 chifres, e embora fossem altos, um era mais alto que o outro, e o mais alto cresceu depois do outro. Vi que o carneiro feria com os chifres ao ocidente, ao norte e ao sul, e que nenhum animal podia resistir diante dele, nem havia quem escapasse da sua mão, e fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Enquanto eu considerava isto, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, a qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. Aleluia. Agora fala aqui, né, a guerra, né, o Medo-Persa e a Grécia. E veio até o carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto, que estava diante do rio, e correu contra ele com o ímpeto de sua força. Eu vi que se achegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, e o feriu. Ele quebrou seus 2 chifres, porque no carneiro não havia forças para resistir diante dele. E o bode o derrubou por terra e o pisou. Não houve quem libertasse o carneiro. Aleluia. Aleluia. Os 4 chifres, e se engrandeceu sobremaneira o bode, e estava em sua maior força. Aquele grande chifre foi quebrado, e subiram outros 4 chifres notáveis em seu lugar, para os 4 ventos do céu. Aleluia. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra desejável. E se engrandeceu até o exército do céu, e parte do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Aleluia. Até contra o príncipe dos exércitos se engrandeceu, por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército se lançou contra o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou por terra a verdade, e fez tudo como quis e prosperou. Eu ouvi depois um santo que falava a outros dos santos, e disse àquele que falava: até quando durará a visão dos sacrifícios contínuos, a transgressão assoladora que põe o santuário e os exércitos para serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. A interpretação, e quem foi os intérpretes aqui foi os anjos que o Senhor enviou. E aconteceu que, estando eu, Daniel, considerando a visão e procurando o significado, eis que como uma semelhança de homem, se apresentou diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, faz este entender a visão. E veio então para perto de onde eu estava, e com a sua vinda me amedrontei e caí sobre o meu rosto, porém ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão é para um tempo do fim. Enquanto ele falava comigo, caí adormecido em terra sobre o meu rosto, e ele me tocou e me fez estar de pé. E disse: eis que eu te declararei o que há de vir,
no fim do tempo da ira, porque isto é para o tempo determinado do fim. Aleluia. Quanto ao carneiro que viste, que tinha 2 chifres, esses são os reis da Pérsia e da Média e do Persa. O bode, o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os seus olhos é o primeiro rei. E quanto ao chifre que foi quebrado e se levantaram levantaram 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão desta nação, muito embora não com a força dele. E no fim do reinado destes, quando os transgressores chegarem ao cúmulo, se levantará um rei do semblante altivo e entendidos em enigma. Aleluia. E o seu poder se fortalecerá, mas não com força própria, e causará muitas ruínas. E prosperará, e fará o que lhe aprouve, e destruirá os poderosos e o povo santo. Né? Aqui quando fala que esse chifre pequeno, ele vai se sobressair no meio de outros reis, né? Outros governadores, e ele então ele vai fazer tudo que ele bem entende. Então ali ele vai ter um semblante altivo, né? E cheio de enigmas, né? Então ele vai ali sobressair, né? E o seu poder se fortalecerá, mas não com a força própria, e causará grandes ruínas. Então ele vai se levantar dizendo que ele é o que se vai dizer? Ele é a paz, ele é a solução para todos os problemas, né? Mas ele vai fazer isso ali com uma certa maldade, aleluia. Vai causar muitas ruínas em nome da falsa paz, aleluia. E causará grandes ruínas e prosperará, e fará o que lhe aprouve, e vai fazer tudo o que ele acha em nome, né, da prosperidade e da autoridade que ele acha que ele tem direito de ter sobre as pessoas. E destruirá os poderosos e o povo santo. Então ele vai destruir muitos, né, poderes e vai contra o povo santo, aqueles que creem em Deus, em Jesus. E com a sua sagacidade fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e pela paz destruirá muitos. Então aqui, né, ó, pela paz, esse governo que vai se levantar vai dizer que tem que destruir aqueles, né, que defendem a paz verdadeiramente, que é Cristo. Então, em nome da paz, ele vai destruir a muitas pessoas, ele vai fazer muita destruição em nome da falsa paz, é o verdadeiro anticristo, aleluia. Levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado. Então, né, o que a gente pode entender, que está falando aqui no livro de Daniel, que pode levantar governos, né, como já aconteceu lá no reino persa, né, do Média, mas eles levantaram, mas sempre quem prevaleceu foi Deus. Eles foram contra o povo, mas sempre quem prevaleceu foi Deus. E vai ser assim. O Senhor pode permitir por um tempo o mal vir e oprimir o teu povo, né? Mas nós temos que estar atento, buscando estar na presença do Senhor, assim como Deus antecipou para Daniel o que estava para acontecer no fim, né? De tudo, toda a opressão que um povo passa. Aleluia! Então, nós temos que estar consciente, né? Que nós temos que estar preparado e que o Senhor sempre vai vencer, vai sobressair aos nossos opressores. Né? Eles podem tentar oprimir o povo de Deus, mas o Senhor é que vai permitir todas as coisas, mas ele vai dar um basta. E quando chegar aquele grande dia do julgamento, ele vai aniquilar o mal, mas isso ele vai julgar o mal. Quando fala aniquilar o mal, está dizendo que ele vai julgar o mal e condenar, uma condenação eterna, de sofrimento eterno. Não somente aniquilar e acabou, não. Eles vão pagar um preço por todo o mal que eles fazem com a humanidade. Aleluia! E pela paz destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Isso quer dizer, vai se levantar contra Deus, vai se pôr no lugar de Deus, vai achar que manda e desmanda, né?
Aleluia, mas será quebrado. Essa é a certeza de que nós temos que estar atento, que pode vir a opressão sobre o povo de Deus, mas sempre o Senhor é que vai lutar as nossas guerras. É o Senhor que vai quebrar o mal que está agindo sobre o povo santo. Aleluia. Embora não por mão humana. Isso quer dizer, não vai ser por mão humana, por força humana. Eu não sei qual que é o mal que tenha vindo sobre a tua vida, mas eu creio que o Senhor é que está no negócio, é o Senhor que vai, né, ali guerrear as suas guerras, e não vai ser por mão humana, mas vai ser pelo poderio do nosso Deus poderoso e santo, né? Então aqui pode se levantar reinos, né, autoridades por força humana, enganosa, né? Pode levantar pessoas de entendimentos, dizendo que eles são a solução para todos os problemas, mas vão ser aniquilados. Aleluia, né? Aqui fala de um tempo em que vão perseguir o povo de Deus, dizendo que a solução é adorar apenas um único Deus, e não é o nosso Deus que eles vão oferecer. Eles vão oferecer aquilo que eles acham que vai ser a solução, né? E vai surgir esse anticristo. E todo aquele que nega Jesus, que vai contra o que Deus fez, né, dando Jesus para morrer por nós, ele está se pondo no lugar de anticristo. Aleluia. Então aqui a luta do povo de Deus é sempre contra o que age nas hostes espirituais da maldade, né? Então a gente vai entender que quem nos sustenta em todo o tempo contra os opressores da nossa alma é Deus. Aleluia. Não tem outra forma de nós nos protegermos, né? Nós não temos que olhar para o problema, mas olhar para a solução, que é Deus. Aleluia. Eu sei que às vezes a gente fica triste, né, quando vê guerras, vê pessoas sofrendo, e a gente vê, parece que o mal está ali ganhando, mas o Senhor está nos alertando que nós temos que buscar em oração, assim como Daniel, né? Deus revelou-se a Daniel, o Senhor quer se revelar a mim e a você, nos dar instrução para que nós estejamos preparados para o dia mau, para o dia, né, da vingança do Senhor, para que a gente possa ser resgatado pelo nosso Deus poderoso e santo, e sermos livres da ira que vai vir sobre um povo que é corrupto, um povo que massacra a humanidade, que pensa que tem autoridade sobre todas as coisas. Aqui essa visão foi dada para Daniel, dizendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor mostrou ali todos aqueles governos, e ele começou a dar instrução de como seria toda aquela batalha, porque o Senhor já sabia como seria, o Senhor já sabe como vai ser o amanhã, mas ele nos alerta para que a gente esteja alicerçado nele, porque ele nos deu um livre-arbítrio de escolher o caminho, mas nós temos que estar alimentados na palavra de Deus, em oração, perseverando, trazendo na nossa mente o que nos traz alegria. E o que primeiramente nós temos que ter? A alegria da salvação, nós acreditarmos que o Senhor vai nos salvar, ele tem preparado para nós algo novo. Nós vamos ressuscitar, né, quando Jesus voltar para buscar a tua igreja. No verso 26, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Então aqui o anjo estava falando, olha, e a visão que você teve de manhã, né, teve da tarde e da manhã, quer dizer, ele durante a noite e pela manhã, é verdadeira, aleluia. Tu, porém, guarda a visão, porque se refere a muitos dias. Isso quer dizer, olha, Daniel, isso não vai se cumprir já, mas guarda a visão, se prepara, né? Porque é uma realidade que nós estamos vendo que todos os sinais estão se cumprindo no nosso tempo hoje. Nós temos visto, né, governos mundial ali se levantando numa conspiração contra o povo de Deus, né? A promiscuidade sendo lançada e dizendo que é normal e banalizando, né, o valor da família, do amor, né? Tirando ali os conceitos de certo e dizendo que agora aquilo que era correto não é correto mais. Nós temos visto o quanto o inimigo da nossa alma tem tentado nos destruir, né? E nós temos que estar alimentado, alicerçado em Cristo, para que a gente possa passar por esses dias maus.
E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. E quando convalesci, atendi os negócios do rei, mas estava espantado a respeito da visão e não havia quem a entendesse. Então Daniel, ele ficou fraco, né? Porque quando o Senhor se revela a nós, ele nos mostra algo, a gente sente medo. A gente às vezes sente, né, na nossa pequenez, a gente fica sem entendimento das coisas, mas o Senhor, quando nos mostra, ele está dizendo: "Olha, eu estou no controle de todas as coisas." Aleluia. Ele ficou doente, né? Mas quando ele então entendeu, ele se levantou para cuidar das coisas do rei, dos negócios do rei. Isso quer dizer, nós temos que cuidar das coisas de Deus, nós temos que cuidar das coisas do nosso Pai poderoso e santo. Não podemos parar, estagnar. Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, viver para Deus primeiramente, né? Colocar Deus em todas as coisas e pensar em coisas boas, né? E lutar para fazer o melhor que nós podemos, fazer valer a pena a vida que o Senhor nos deu, que você possa fazer valer a pena e se levantar e fazer para o Deus poderoso e santo. Mas estava espantado a respeito da visão e não havia quem a entendesse, né? Então era algo que aqui o anjo Gabriel levou, né? Ele deu uma esclarecida para Daniel sobre as coisas que estava por vir e que não era por aquele tempo. Daniel, ele era um homem que se aplicava muito a Deus. Ele era um homem que se dedicava em jejum e oração. Tanto que o Senhor se revela para aquele que tem intimidade com ele. Talvez você queira uma resposta, uma solução, uma revelação da parte de Deus poderoso e santo. Mas para que isso aconteça, você tem que se preparar, estar na presença de Deus, dedicar tempo para entender as coisas de Deus, para estudar a palavra de Deus, né? Se você for ler aqui em Estudo, capítulo 8, fala muito a respeito daquela época, né? Vai falar muito ali, né, dos medos e dos persas, vai falar a respeito daquela época, porque essa visão também era para aquela época, mas também estava ali já nos mostrando, simbolizando o que vai acontecer, né? Comparando livro de Daniel com Apocalipse, né? Nós podemos ver que tudo se encaixa. O Senhor, ele vai nos revelando de uma forma maravilhosa. Muitas das coisas já aconteceu naquele reino, naquela época, né? Mas ainda tem muita coisa que está para cumprir. E ainda fica essa lição para mim e para a tua vida. Como Daniel, ele recebeu informações, né? Ele recebeu ali instruções do Senhor, revelações importantíssimas. O Senhor quer se revelar a mim e a você. Ele quer nos dar instrução a respeito da nossa vida e das coisas do reino de Deus. E que a gente possa ter alegria no nosso coração. Ali o Senhor estava mostrando Daniel, olha, vai levantar ali, né, reis, né, governantes, para um combater contra o outro. Você vai ver guerras, rumores de guerra. Você vai ver, né, ali o povo sendo oprimido. Você vai ver dizendo que eles são poderosos, maiores do que Deus, se opondo às coisas de Deus. Mas não fique com medo, Daniel, porque, né, o Senhor mostrou que ele estava no controle de todas as coisas e que ele iria vir e aniquilar todo aquele mal. Então, o Senhor ali, ele veio e mostrou todas as coisas para Daniel, mas deixou uma certeza de que ele viria e iria destruir. Ó, e com a sua sagacidade fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá, e pela paz destruirá muitos, e se levantará contra os príncipes dos príncipes. Então, né, nós sabemos que vai levantar ali um governo maldoso, e sempre tem, né, aquele que quer estar acima de tudo, possuir todas as coisas, e em nome da ganância dele, ele diz que ele está trazendo a paz, e ele destrói, mata, corrompe, faz guerra, ele viola o direito humano das pessoas, mas ele será quebrado, aleluia, embora não por mão humana. Essa é a garantia que nós temos, que todo mal vai ser quebrado, e não é pela mão humana, mas é pela mão do Deus poderoso e santo. Nada escapa da mão de Deus, né? Então a guerra
do anticristo com o nosso Deus vai acontecer. E nós temos que estar o quê? Feliz, porque nós vamos estar protegido por Deus. Mesmo que a gente passe e veja tudo acontecendo, a nossa esperança é o nosso rei. A nossa esperança é que o Senhor foi preparar para nós um lugar. Nossa esperança está na salvação em Cristo, na ressurreição pós a morte, né? Nós cremos que aquele que não morre antes de Jesus voltar, ele vai ser arrebatado. Então nós temos que ter essa esperança. Aleluia. E o Senhor disse aqui, né? E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, guarda a visão, porque se refere a muitos dias. Então o Senhor, ele estava ali instruindo, ele é um Deus poderoso, que aquele que anda com ele, ele alerta, ele mostra, ele antecipa para que nós estejamos preparados. Né? Quando Daniel ali se pôs diante da glória do Senhor, ele se prostrou e o anjo levantou ele, é porque a gente reconhece a nossa pequenez diante de Deus, diante da glória do Pai. Nós não podemos nada por nós mesmos. Eu não posso nada por mim. Mas o nosso Deus poderoso e santo é aquele que vem ao nosso favor, que guerreia as nossas guerras. Mas nós temos que estar dependente de Deus poderoso e santo. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Que a gente possa fazer como Daniel, buscar estar na presença do Senhor. Eu sei que essa leitura do capítulo 8 toda, às vezes parece meio amassante, né? Talvez vai ser poucos que vai ouvir esse vídeo até o fim. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer te dar instruções. Se você chegou até o fim desse vídeo, é porque você quer ouvir, você quer ter uma experiência com Deus poderoso e santo. E Ele quer se revelar a você. Talvez você queira, né, mais de Deus. Mas olha o exemplo de Daniel. Como era esse homem de Deus? Como ele se aplicava a Deus poderoso e santo? Como que ele obedecia ao Senhor, né? A gente vai vendo que Daniel, ele sempre abriu mão dos manjares. Ele abriu mão, muitas das vezes, de coisas boas para poder se sacrificar ao Senhor e ter uma intimidade com o Pai. Ele orava 3 vezes ao dia. Que a gente possa seguir o exemplo de Daniel, para que a gente esteja antecipado sobre as coisas que estão por vir na nossa vida e na humanidade. E que a gente tenha alegria da salvação, que a gente tenha alegria de estar em Cristo, que a gente possa estar no meio de pessoas boas, que a gente possa trazer a alegria de Jesus, a paz que excede todo entendimento para dentro de nós. E o que nós podemos fazer é orar, interceder para o povo de Deus, para que nós venhamos vencer e passar tudo aquilo que está previsto para a humanidade passar, mas que a gente possa levar a palavra de Deus, um consolo, que a gente possa, né, levar ali o amor de Cristo que Ele fez por nós na cruz e a certeza que o mal não vai prevalecer. Pode o mal se levantar, a opressão vir contra o povo de Deus, como está aqui, foi revelado a Daniel, que ia levantar um governo que ia oprimir o povo de Deus, mas ele vai ser aniquilado e não vai ser por mão humana, vai ser pela mão gloriosa do Senhor, nosso Rei poderoso e santo, o grande eu sou, aquele que deu Jesus para morrer por mim e por você. Vamos agradecer a palavra do Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Pai Santo. Obrigada, Jesus de Nazaré. Senhor, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo sobre a vida deles. Senhor, se revele a eles em nome de Jesus, que eles venham ter intimidade contigo, Pai, porque o Senhor vai se revelar, Senhor Jesus, para aquele que te busca de verdade, de todo o coração. Pai, que eles venham guardar tudo aquilo que o Senhor falar. Senhor Jesus, que eles venham guardar o seu mandamento, as suas direções no coração. Meu Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Senhor, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo, abre uma porta. Senhor Jesus, entra com a providência que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.